Nessa aula, a gente vai estar explorando algumas funções do Canva e especificamente as funções de imagem, tá? Então, a gente já está com a nossa área de trabalho aberto. Aqui, eu estou utilizando a minha versão paga do Canva para poder facilitar aqui para mostrar as funções dele para que você use, tá? Lembrando sempre que toda vez que aparecer essa coroinha é porque é da versão paga. Vamos lá. Primeiramente, aqui no Canva, quando você entra, você clica aqui na parte de elementos e ele vai mostrar para você, ó, quando você desce essa barrinha, o banco de imagens aqui, ó, fotos. Esse banco de imagens, ele vai mostrar diversas imagens que ele tem aqui disponibilizado para você poder usar nos seus designs, tá? Então, eu vou mostrar para você as funções dele. Aqui, ó, você pode estar procurando, por exemplo, vou vir aqui, vou escrever na barra de pesquisa, mulher trabalhando. Mulher trabalhando. E ele vai me dar aqui diversas imagens que tem a ver com o que eu pesquisei. Alguma delas, você pode ver que vai ter essa coroinha, que é da versão paga. No meu caso, tá assim porque eu tenho essa versão que eu tô usando, ela é paga, mas se você tiver na versão gratuita, ela vai aparecer coloridinha, tá? Mas a gente pode usar perfeitamente as que estão aqui, ó. Tem várias, essa daqui não é paga, essa daqui não é paga. Então, você pode explorar bastante fotos muito boas aqui nesse banco de imagens. Imagem selecionada e a gente vai estar trabalhando em cima dessa imagem aqui, tá? Quando eu clico nessa imagem, já vai vir a barra de ferramentas que eu mostrei na outra aula e a gente vai estar explorando essa imagem. Quando eu clico aqui em editar imagem, ele vai me dar aqui diversas funções para trabalhar nesta foto. Algumas funções da versão paga, como eu disse, todas essas com a coroinha. Então, essa aqui é a que vai remover o fundo da imagem. Essa de borracha mágica, onde se tiver algum elemento na imagem que eu queira apagar, eu consigo apagar. Então, tem várias outras funções aqui. Aqui eu tenho a ferramenta de filtros, onde eu posso estar melhorando essa imagem, né? A luz. Então, você pode vir aqui e fazer essa alteração usando a ferramenta filtros. Aqui a gente tem a parte de efeitos, que é onde a gente vai trabalhar mais e onde você consegue usar mais na ferramenta no Canva gratuito, tá? A primeira delas é esse efeito de sombra. Aqui nesse efeito de sombra, ó, tá vendo que a imagem ela não tem nada no fundo? Quando eu colocar esse efeito de sombra, ela vai me dar uma profundidade. Então, vou clicar aqui no fundo e vou colocar uma cor nesse fundo só para você conseguir visualizar melhor o efeito da sombra. Então, vamos lá. Cliquei aqui na imagem, vou vir aqui em editar imagem, vir em sombra. Cliquei aqui e tem vários efeitos de sombra, ó. Você pode escolher qual efeito utilizar. Então, vamos nesse primeiro aqui. Cliquei nesse primeiro, ó, pode ver que ele já mudou aqui na imagem, mas você pode personalizar. Então, você desce aqui nessa barrinha e aí você consegue personalizar o tamanho, ó, o tamanho dessa sombra, o nível de desfoque. Então, eu consigo deixar essa sombra mais desfocada, ó. Por mais que eu aumente o tamanho dela, ela vai estar um pouco mais desfocada ou menos desfocada. Consigo mudar a intensidade dessa sombra, então consigo deixar ela um pouco mais sutil, que é o que eu recomendo, não deixar aquela sombra grotesca, assim, que fica muito artificial na imagem, né? Então, sempre que você for deixar, você diminui um pouco a intensidade dessa sombra, então ela vai ficar de uma forma um pouco mais sutil na imagem e você consegue deixar um desfoque maior ou menor aqui, tá? Então, é uma ferramenta que eu recomendo muito você utilizar na sua imagem. Voltando aqui para essa parte inicial, a gente tem a ferramenta do outono e eu vou escolher uma outra foto para você estar conseguindo visualizar melhor. Vou nessa foto aqui, então vamos lá em editar imagem, da mesma forma, e vou vir aqui em do outono. O que esse do outono faz? Aqui eu tenho uma imagem bem colorida, ó, nessa barra de ferramentas aqui embaixo você consegue dar um zoom, tá? E aí eu venho, quando eu clico aqui, eu consigo mudar as cores dessa imagem. Então, eu venho aqui do outono, eu tô com fundo meio roxo, e eu vou deixar essa imagem com um roxo, sem perder a essência da imagem. Então, eu venho aqui do outono, ó, aqui tem alguns exemplos. Então,
eu posso usar os exemplos daqui, ó. Posso usar os exemplos daqui, ou eu posso criar a minha própria cor, né? Então, quando você for criar o seu próprio, eu recomendo você sempre deixar a parte de sombra no preto. E aqui nesse destaque é onde você vai mudar, vai colocar a cor que você deseja. Então, aqui eu tenho o vermelho, eu tenho um azul, e aqui você vai mudando. Por que deixa sempre a sombra no preto? Para poder trazer o contraste e a sua foto não sumir. Porque se eu mudar aqui, ó, a foto perde o contraste e aí não dá o efeito que a gente quer na imagem. Então, sempre deixa essa parte em preto e você vai mudar na parte de destaque. Bom, agora a gente vai explorar a função desfoque. Eu voltei aqui com a imagem da forma original dela. Lembrando que caso você queira voltar para a forma original, você pode vir aqui nessa barrinha aqui de desfazer, que ele vai estar desfazendo aquilo que você criou. Então, se eu botar, por exemplo, uma imagem em cima, eu não quero mais essa imagem aqui, eu posso voltar e ele vai voltar para o estado inicial, tá? Então, sempre que você cometer algum erro, alguma coisa, você vem aqui no desfazer, ok? Então, vou te mostrar como funciona a parte de desfoque. O que eu quero aqui? Eu quero deixar o foco nessa imagem aqui e essa imagem do fundo, que já está até um pouco desfocada, a gente vai deixar ela mais desfocada ainda. Então, como você vai estar fazendo isso? Vai vir aqui em editar imagem, desce aqui na barrinha e a gente tem essa ferramenta aqui, desfoque. Então, eu tenho duas ferramentas, né, que vai fazer essa mesma função. Essa de foco automático e essa de desfoque. Nessa de desfoque, quando você clica, você pode fazer de forma manual. Então, você vem aqui, ó, escolhe o tamanho do pincel, a intensidade do desfoque e você vai vir aqui e você vai passando o pincel no lugar onde você quer que fique com o fundo desfocado, ó. E você vai passando e vai desfocando a parte que você não quer que tenha destaque na sua imagem. Então, você vem desfocando e desfocando. Você vai fazendo isso de forma manual, tá? Então, vamos voltar para o que estava antes. Nessa função de foco automático, ele vai fazer a mesma coisa de desfoque, mas ele vai fazer de forma automática. Então, quando você clica aqui, ó, ele já vai carregar e vai fazer esse desfoque. Automaticamente ele vai selecionar e vai desfocar, ó. Ele desfocou mais aquele fundo e aí você pode vir o quê? Fazendo o quê? Intensificando um pouco mais, ó. Pode olhar por aqui que ficou, ó, menos intenso, mais intenso. Então, a gente intensificou essa parte de desfoque e aqui, ó, a gente vai posicionar o lugar onde vai ser feito esse desfoque. Então, aonde tá, ó, roxinho é aonde vai estar focado e aonde não está roxo é aonde vai ter o desfoque. Então, eu venho aqui nesse roxinho aonde eu quero que fique nítido. Então, eu vou focar nela porque eu quero que ela tenha foco e o restante fique sem foco. Então, eu clico aqui e pronto, ó, ele desfocou o fundo e deixou o foco só nela. Então, você pode fazer isso em todas as imagens que você queira trazer um efeito diferente. E aí você clica nessa imagem, substitui o plano de fundo e prontinho. A imagem tá aqui, ó, no fundo do seu projeto, certo? A imagem no fundo do seu projeto, vamos supor que você queria que essa imagem ficasse um pouquinho mais pro lado. Você colocou e ela não ficou na posição que você queria. Você vai clicar nela, vai vir em editar imagem. E aqui em cima, ó, a gente tem algumas outras funções também que vão estar te ajudando. A primeira delas é ajustar. E aqui você vai fazer todo o ajuste de iluminação, de nitidez, de cor. Então, você pode estar fazendo melhorando a imagem, caso ela não esteja com uma boa iluminação. Então, eu recomendo estar sempre melhorando aqui, ó, fazendo esse ajuste, caso você ache que precise, tá? Mas na parte que vai trazer a imagem para o lugar que você quer, é nessa parte aqui de cortar. Eu venho aqui em cortar e ele já vai abrir, ó, a imagem por inteiro e as sobras da imagem que não coube dentro do meu projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu posso arrastar para um lado e para o outro,
para que ela fique no lugar que eu quero. Então, vamos supor que eu quero que ela fique mais para cá. Eu quero que ela fique mais para cá. Ah, mas ela não ficou pro lado suficiente. Eu posso vir nessa barrinha aqui, ó, aumentar ela um pouquinho e aí, ó, ir ajustando até ela ficar do jeito que eu desejo. Um pouquinho mais na tela, ou eu posso trazer um pouco mais para cá, ó, só nessa parte. Ajustei, pronto. Vou clicar aqui nesse pronto. E a imagem tá ajustadinha do jeito que eu quero. Aqui eu tenho a opção de inverter, ou seja, a imagem tá pro lado de cá. Se eu clicar aqui em inverter, eu tenho a opção de inverter horizontalmente, ou seja, tá pro lado de cá, ela vai ficar para cá, ó. Horizontal ou vertical. Tá bom? Aqui eu tenho a opção do fundo. Se eu clicar aqui, essa imagem vai sair. Então, eu recomendo, se você for botar a imagem no fundo, não tem necessidade de você trocar cores ou mexer com essa parte de cores, tá? Aqui em posição, a gente tem uma forma de você conseguir fazer as edições de uma forma mais organizada. O que isso significa? Eu tenho aqui no meu projeto apenas a imagem, certo? E isso vai valer para todas as outras funções. Se eu colocar algum outro elemento, vamos supor que eu coloque uma outra imagem aqui em cima, ou um outro efeito, ó, até cliquei num efeito aqui em cima. Então, eu tenho 3 efeitos, essa imagem, 3 elementos. Essa imagem, essa sombra e vou colocar aqui uma outra figurinha aqui. Tá, mas aí eu quero mexer na sombra que está atrás dessa figurinha e eu tenho que ficar tirando ela da frente para poder mexer. Então, qual que é a opção mais fácil de você fazer todas as edições do seu projeto? Clicar em posição e aqui ele vai me trazer todos os elementos que estão usados aqui na imagem. E o que isso ajuda? Isso ajuda você, ó, eu quero clicar no elemento que está atrás, que é a sombra, mas esse elemento aqui está na frente. O que eu posso fazer? Venho aqui, ó, cliquei no elemento de sombra e aí eu posso fazer o que eu quiser com ele. Já sei que ele está selecionado aqui, posso trazer para cá. Ah, mas eu não consigo trazer. Eu posso vir aqui, ó, arrastar e trazer ele para frente da outra imagem. Ou vir selecionar a imagem da foto, ó, trazê-la aqui para frente. Então, aqui você tem um controle das camadas, né? De tudo que está sendo usado no design. Então, vai estar tudo que foi usado aqui vai estar nessa parte para poder te auxiliar você a editar somente o elemento que você deseja editar, certo? Vou excluir aqui para a gente continuar. Aqui nessa parte do lado, a gente tem a parte de transparência, que é o quê? Eu tenho um fundo que já estava roxo, lembra que o fundo estava roxo antes da gente colocar a imagem no fundo? Então, o fundo estava roxinho, eu posso vir com essa imagem, ó, e deixar ela mais clarinha, ó. Posso deixar ela um pouquinho mais transparente para que o roxo de trás funcione. Então, ele já vai trazer esse efeito de transparência aqui, ok? Aqui a gente tem esse cadeado que vai bloquear, ou seja, se eu tiver qualquer outro elemento aqui e eu não queira que ele saia do lugar, eu vou clicar aqui em bloquear e pronto, ó, eu não consigo mais mexer nele. Ele não sai daqui. Então, isso vai facilitar no seu design, caso tenha um elemento que não pode sair dali do lugar, para você não ter que ficar editando toda hora. Colocou no lugar que você quer que ele esteja, bloqueia e segue editando o restante para ele não sair do lugar e você ter mais trabalho, tá? Mas aqui embaixo a gente tem a função Mockups, que eu vou te mostrar como funciona. Aqui nesse mockup, ele tem alguns formatos bem legais, onde você vai estar podendo colocar a sua imagem nesses formatos. Então, por exemplo, aqui ele tem formatos de smartphones, então ele tem vários smartphones que você pode estar colocando uma imagem dentro dele. Tanto eles na forma PNG, ou seja, sem fundo, tanto em imagens com fundo, como essas aqui, ó. Então, tem várias que você pode estar usando e colocando uma imagem nelas. Eu vou selecionar uma aqui, ó, por exemplo, essa daqui. Então, vou vir aqui com uma outra imagem, vou pegar aqui uma imagem aleatória
E aí, eu arrasto essa imagem para dentro desse mockup que eu coloquei aqui, né? Dessa imagem aqui. Arrastei, ele vai começar a carregar e pronto. A imagem carregou lá. Mas se você reparar, ela carregou deixando uma borda preta em cima e uma borda preta embaixo. E não é assim que a gente quer que ele fique. Então, você clica aqui em cima, vem em editar. E ele vai abrir essa parte aqui onde você vai estar podendo editar essa imagem. Ou seja, colocar ela de modo que preencha todos esses espacinhos aqui que a gente não quer deixar. Então, preenchi aqui. Puxei aqui para o outro lado. Preenchi até o final. Vou aqui ajeitar, vou botar aqui no meio. Pronto. Coloquei a imagem do jeito que eu quero. Venho aqui em aplicar alterações. Apliquei alterações e pronto. A imagem se alterou lá para mim, e aí agora eu posso fazer o que eu quiser com ela aqui, posso deixar do fundo se eu quiser, enfim. Tem as imagens de mockups também sem, né, fundo, que por exemplo aqui esse smartphone, que pode compor o design. Então eu tenho ele aqui, e aí eu faço da mesma maneira. Vou vir aqui, seleciono uma foto e coloco essa foto dentro do mockup. Clico aqui em editar e preencho os espaços vazios. Venho aplicar alterações e pronto. Eu consigo aqui, ó, nessa barrinha aqui, colocar ela no formato que eu quiser, aumentar ou diminuir e compor aqui o design, tá? E essa foi a aula, eu espero que você tenha aprendido bastante aqui nessa aula. E nas próximas a gente vai estar explorando outras funções do Canva. Então, até a próxima!